você já tem uma ideia da configuração de um campo magnético. Mas para entender mesmo o que é esse negócio, você precisa saber interpretar matematicamente os campos magnéticos. A gente precisa definir o vetor campo magnético, que mostra como o campo magnético atua em cada ponto do espaço. Não adianta torcer o nariz, não. A física se preocupa em observar as relações entre os elementos do universo. E o melhor jeito de mostrar como essas relações acontecem é através da matemática. Se segura aí. Eu aposto que você vai entender tudinho. E depois, você já sabe, tire as suas dúvidas, aprofunde seus conhecimentos no seu livro. Ele é fundamental para você captar tudo sobre eletromagnetismo. É, Gil. Nós estamos num mato sem cachorro, viu? Vamos ver se pelo menos a gente consegue encontrar um caminho dentro do eletromagnetismo, né? Você sabe que eu sei um jeito de achar a definição matemática do vetor campo magnético? É mesmo? É. Olha, é só a gente imaginar uma interação entre o campo magnético e uma carga elétrica em movimento. Vamos supor que uma carga elétrica Q entre num campo magnético com uma velocidade V. Sobre essa carga vai aparecer uma força F, perpendicular à direção da velocidade e do vetor campo magnético B. Com os valores de Q, F e V e o ângulo θ, temos um módulo do campo magnético, definido por essa expressão. B é igual a F sobre Q vezes V vezes seno de θ. No seu livro você vai encontrar tudo explicadinho. O primeiro passo para a gente entender essa interação entre campo magnético e cargas elétricas em movimento é supor que as linhas do campo magnético numa determinada região do espaço sejam paralelas e horizontais. Existe uma experiência que vai nos ajudar a visualizar o que acontece com cargas elétricas dentro do campo magnético. Olha só, no seu livro de estudos você vai encontrar mais detalhes sobre essa relação. Aqui nós temos um aparelho que possui um tubo de raios catódicos, como o tubo que existe dentro da televisão. Então, olha só. Esse pontinho aqui é o ponto de impacto de um feixe de elétrons contra a tela. Veja o que acontece quando a gente aproxima um ímã. O campo magnético criado pelo ímã faz aparecer uma força que atua sobre o feixe de elétrons. Agora, se nós invertermos a posição do ímã, veja o que acontece. O ponto desce. Enquanto está dentro do campo, o feixe de elétrons, que são cargas em movimento, sofre a ação de uma força. E é a partir dessa força que a gente definiu matematicamente o campo magnético. O sentido dessa força depende do sinal da carga. Na nossa experiência, trata-se de um feixe de elétrons, então as cargas têm sinal negativo. E é muito fácil saber o sentido dessa força. É só usar a regra da mão direita, ou como também é conhecida, regra do tapa. Em outras palavras, a regra da mão direita, ou tapa, é um método muito simples para verificar a direção e o sentido da força que atua sobre a partícula carregada dentro do campo magnético. E é muito fácil, você quer ver? Olha só, Rosinha, pega este ímã que eu estava usando, enquanto eu vou falando você vai demonstrando, tá legal? Okay. Então, olha só, coloca-se a palma da mão direita no sentido do campo magnético criado pelo ímã. E o polegar na direção e sentido das cargas elétricas, nesse caso o feixe de elétrons. A direção da força é perpendicular à palma da mão. Se as cargas fossem positivas, ela teria o sentido de um tapa dado com essa mão. Quer dizer, ela sairia da palma da mão. Mas aqui são elétrons, portanto a força tem sentido oposto, como se entrasse na palma da mão. Nossa, rapaz, eu nem imaginava que existia tanta coisa por trás dos ímãs e por trás desse eletromagnetismo, viu? Ah, mas é mesmo. Olha, é campo magnético, é interação entre campo magnético e carga elétrica, força que atua sobre a carga elétrica enquanto ela está no campo. Olha, ficar perdido não é bom, isso eu sei. Agora, pelo menos serve pra gente colocar em dia os nossos conhecimentos, já não é, Vicente? Ah, isso é verdade, viu? Você estava falando aí sobre tudo que a gente viu, sobre a interação entre carga elétrica e campo magnético, e eu fiquei lembrando, dá pra gente determinar a trajetória de uma partícula carregada dentro de um campo magnético. Sabe, Vicente, em alguns casos, essa partícula dentro de um campo magnético se comporta que nem a gente nessa mata aqui, fica andando em círculos. Quando uma carga é lançada em direção perpendicular a um campo magnético,
a ação da força F será também perpendicular à velocidade v. O resultado dessa associação é uma força centrípeta que faz com que a partícula execute um movimento circular uniforme. E lembre-se, nós estamos estudando a trajetória de uma partícula carregada num campo magnético uniforme. Essa partícula, portanto, descreve uma circunferência dentro do campo magnético. Ai, ai, ai. Bom, agora você deve estar se perguntando, e eu com isso? Para que a gente tem que estudar a trajetória das partículas nos campos magnéticos? Tá bom. Ó, então eu explico. Foi através desses estudos que os físicos começaram a entender melhor algumas estruturinhas minúsculas dentro do átomo, chamadas partículas elementares. Tá certo? Hoje em dia, essas partículas são consideradas as menores porções da matéria. E o estudo dela está ajudando muito a desvendar alguns mistérios nas relações entre os elementos do universo. Tá certo. Agora, nas próximas teleaulas, você ainda vai topar com isso. Tá certo? É só esperar. Tá certo, Vamos Gil. descansar um pouquinho? Não. Vamos embora que a gente tem que achar a saída desse mato. Não, mas vamos embora. peraí. Enquanto isso, vocês vão pra revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você ficou sabendo como funciona a bússola. Viu também a importância do estudo dos ímãs e do eletromagnetismo. Aprendeu o que é um campo magnético e viu que ele atua em todo o espaço. Viu também como se representa um vetor perpendicular ao plano do papel e estudou o que ocorre quando uma partícula carregada se move sob a ação de um campo magnético. Como você viu, o eletromagnetismo é um capítulo importante da física, tem muita informação. Tanto é que na próxima teleaula a gente vai continuar estudando o eletromagnetismo. Justamente por isso, não esqueça. Aprofunde os conceitos que você viu nesta teleaula e use o seu livro para consolidar todas as informações de hoje. Até a próxima. Tchau.